Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esta é a palavra. Dois caminhos. Observamos que no Evangelho de Mateus, Jesus ele fala a respeito desses dois caminhos. Dois caminhos são decisões que o homem toma ao longo da sua vida. A gente que vive nesse mundo de correria, esse mundo que nós precisamos trabalhar para poder vencer os dias. E às vezes a gente fica muito alienado a essas coisas. E o ensinamento que aqui nesse texto nos traz é para que a gente observa, né, quais são os caminhos que o homem deve percorrer. Qual é o caminho? Qual é o caminho que nós temos que decidir para que tenhamos uma vida boa, abençoada, né? Aqui ele diz que a porta larga, porta estreita, Jesus fala a respeito de coisas que ele vivia, né? Das coisas que aconteciam no seu dia a dia. E quando ele fala de porta estreita, eu me recordo que numa ocasião que eu estive lá em Israel, na cidade de Jerusalém, eu pude ver uma porta estreita. E eu pude entender o que é a porta estreita. A porta estreita era uma porta apertadinha, difícil de atravessar por ela, mas quando a gente atravessava do outro lado, a gente podia contemplar, né, as belezas da cidade de Jerusalém. E eu acredito que Jesus estava fazendo essas comparações. A porta larga, né? A porta larga que às vezes as pessoas entram, né, folgosamente, não se preocupa com aquilo que está no seu lado direito, no seu lado esquerdo. Caminham, né? Caminham sem se preocupar, porque eles conseguem já ver um horizonte desde o início da porta. Ela é ampla, né? É bonito de se ver. Mas a gente sabe que tudo que começa assim, a gente tem que ter discernimento de saber se de fato isso aqui traz coisas boas e bênçãos para a nossa vida. A porta larga é a porta que leva ao caminho da perdição, né? O que é a perdição? Coisas fáceis. Quando a pessoa ela decide a sua vida não por conquista, né? Não por conquistar, não por atravessar por momentos que ele conquista um território, outro, né? Um guerreiro. Não. A porta larga é aquela que a pessoa recebe folgosamente, né? Nós conhecemos aí a história, né, do filho pródigo, que tinha na sua vida, né, uma vida folgosa, uma vida que ele vivia regaladamente, porque seu pai era um fazendeiro e ele tinha ali posses e ele vivia tranquilo na sua vida. Mas um dia ele quis sair da tutela do seu pai e decidiu então chegar até seu pai e disse: olha, pai, eu agora tomei uma decisão na minha vida. Eu quero tomar o meu rumo. Portanto, a parte da herança que me cabe, eu gostaria que o senhor me desse. E o pai, então, sabendo da dificuldade que seu filho tinha,
de enfrentar este mundo, fez de tudo para que ele mudasse de ideia. Fez de tudo para que ele tomasse uma decisão e não ir por um caminho, né, que ele teria assim, os seus bens sendo gastos aleatoriamente, né? Mas não teve jeito. O pai fez de tudo para que ele pudesse ficar e permanecer, porque era mais difícil. Ele não tinha ali as coisas que o mundo lá fora oferece. Mas tudo bem. Aí o pai pegou, deu ali a parte da herança, disse: pode ir, meu filho. E o filho foi e andou por caminhos, andou por estradas, e nós sabemos que ele gastou absolutamente toda a sua herança. Em determinado momento da sua vida, ele se deparou de uma situação que ele não tinha sequer um pedaço de pão para comer. Onde estão os amigos? Cadê as pessoas que viviam da sua riqueza, do seu dia a dia, né? Não estavam mais com ele porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amigo. Acabou os bens, acabaram seus amigos. Porque nós vivemos no mundo de interesse, não é verdade? Então, quando você tem condições e satisfaz alguém, então é muito bom. Mas a partir do momento que o filho pródigo ficou ali numa condição que estava terrivelmente perdido e não tinha sequer um pedaço de pão para comer, ele bateu na porta de um criador de porcos. Ele disse: olha, eu estou com fome, né? E você não tem algo para mim comer? Ele falou: olha, você vai ter, se você trabalhar. Tem aí, ó, cuida dos porcos aí, e no final desta jornada você terá o seu ganho. Mas primeiro você tem que trabalhar. Na casa do pai dele ele não fazia nada disso. E ele tinha todos os benefícios ali, não é? Mas ele não sabia ainda qual era o caminho correto. Mas foi necessário ele passar por momentos de dificuldade para ele então entender o que é uma porta estreita e o que é uma porta larga. Ele viveu as duas portas. Ele vivia uma vida tranquila, que era só para ele dar prosseguimento a tudo que ele tinha, mas ele não quis, ele não estava entendendo. E quando ele caiu então nesse mundo, a fazer as coisas dissolutamente, e o texto que nós conhecemos, que é a respeito do filho pródigo, ele gastou toda a sua herança. Ele gastou tudo, ele não tinha sequer um dinheiro para comprar um pedaço de pão. Foi necessário trabalhar, cuidar de porcos. Cuidar de porcos em Israel é uma situação muito deplorada, né? Muito difícil, porque vocês conhecem, né? O porco, ele, por mais que você queira ele limpo, e por mais que você cuide dele, se você soltar ele, ele vai lá para a lama, né? Agora, ele teve que estar lá no meio da lama junto com os porcos. Mas lama pior do que estar com os porcos é o que ele estava vivendo antes de encontrar com esse dono de porcos. Porque enquanto ele não encontrou os porcos ali naquele momento, ele não conseguiu entender, ele não descobriu qual é a porta que ele tem que entrar. Será que nós temos que passar por experiências difíceis para saber qual é a porta que nós temos que entrar? A porta larga leva à perdição, mas a porta estreita leva à salvação. O que é a porta estreita? O que eu vejo é quando você conquista, quando você é honesto, quando você é temente a Deus, quando você tem um propósito, quando você agrada o seu patrão, quando você não é uma pessoa que fica faltando do seu serviço, não fica justificando por qualquer coisa. Isso é uma pessoa que conhece o caminho, que conhece a porta estreita. Porque quando chegar um determinado momento, ele vai contemplar as belezas e a formosura de Jerusalém na hora certa. Entende? Mas quando a gente entra pela porta larga,
a gente não entende isso. Eu vou dizer uma coisa assim que um dia o Senhor me revelou. Eu vejo que a porta larga, ela começa bem e termina mal. A porta estreita começa mal e termina bem, né? Então é para a gente entender. Agora, para que a gente possa saber o que é bom, nós temos que ralar muito. Nós temos que ter experiências com Deus, experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo. Porque você sabe que o Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, então nós não erramos mais. E se erramos, pedimos perdão. Porque o reconhecimento do erro é o ato de... Quando nós pedimos perdão, é o reconhecimento do erro e a reparação do dano causado em nossa vida. Nós temos que todo dia, todo instante, fazer uma reciclagem da nossa vida. Será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo coisa correta? Será que estou agradando a Deus? Né? Nós temos que primeiro agradar a Deus, agradar a nossa família, agradar aos homens, aos nossos amigos, mas nunca esquecer do alvo, nunca esquecer do ponto mais alto, que é o Senhor. E quando assim nós então entendemos, nós entramos por caminhos, mas saímos bem. Nós temos experiências, mas vencemos as dificuldades, né? Por quê? Nós não jogamos fora aquilo que o Senhor nos deu. E quando o Senhor nos dá algo que é do céu, nós temos que guardar para sempre. Se você é uma pessoa que entende o que é a entrar pela porta estreita, segure. Não deixa a porta larga te engolir. Não deixa a porta larga te envolver. Porque a porta larga, quando ela envolve aquele que conhece, que está na porta estreita, sem passar pela experiência, ele vai sucumbir. Ele não vai resistir. Ele não vai conseguir ele não consegue se humilhar para recomeçar de novo. Entende? Por isso que o Senhor fala, tome cuidado, há dois caminhos a percorrer. O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Eu acredito que você pôde ouvir esta mensagem desta noite e juntamente conosco que estamos aqui, compartilhar este momento. Eu quero dizer, tudo é difícil, não é fácil, mas quando Jesus está no nosso barco, nós não afundamos. Amém? Tenham todos uma boa noite, mas fique ligadinho, não desligue. Estamos no canal do YouTube, nossa rádio web Raiz Plena, né? Ajuda-nos a divulgar a palavra de Deus. Se você compartilha, se você dá o seu comentário, se você faz ali, passa para um amigo, nós estamos sendo o semeador das boas novas, né? Nós estamos aqui pagando um preço de estar aqui esta noite, esta hora, para falar aquilo que restaura a nossa vida. Aquilo que restaura a nossa vida. Portanto, seja um cooperador, um companheiro e compartilha as bênçãos do Senhor para aqueles que necessitam. Amém? Logo mais estaremos orando a seu favor, mas antes, ouça esta canção que falará ao teu coração no nome de